Bom, assim como o acesso aos insumos para a produção de doses aqui no país, a gente também está com um desafio nessa área. Para tentar entender exatamente qual é o tamanho da muralha, digamos assim, que a gente precisa subir para avançar no combate à pandemia e que tipo de faróis a gente precisa manter aí ligados para não perder o compasso e não acabar perdendo de novo o controle sobre a doença. A gente vai receber aqui agora o secretário de Saúde do Maranhão, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Lula. Muitíssimo obrigada por, de novo, o secretário estar destinando um pedaço do seu tempo para explicar para quem está em casa um pouquinho como é que vocês estão na linha de frente, estão vendo as novas fases aí da Covid-19. Secretário, eu queria começar um pouco falando sobre esses soluços, né, na vacinação. A gente já conversou, inclusive, com o senhor mesmo aqui a esse respeito. Conseguiu normalizar? Qual é a expectativa, então, secretário, para a gente poder voltar ao ritmo anterior, que não era o desejado, mas era melhor do que o que a gente está tendo agora? Boa tarde, Daniela. Infelizmente, eu não trago boas notícias. Os soluços, eles podem acabar virando um apagão. E esse é o receio que a gente tem hoje. A gente sabe que a partir de julho, a gente deve acelerar bastante o processo de vacinação, uma vez que os Estados Unidos devem encerrar sua vacinação, então deve sobrar vacina para o mundo inteiro, mas até lá. Então a gente tem os meses ainda de maio, junho, a gente não sabe bem o que pode acontecer. A gente tem muito receio dos últimos movimentos que a gente tem feito em relação à China. Isso é terrível, isso atrasa, isso complica a nossa relação com o único produtor de IFA. Então veja assim, as vacinas que temos, elas são produzidas ou com insumos ou com IFA da China. Então não dá para a gente, nesse momento, estar tendo uma atitude quase pueril, eu diria, quase infantil, nessa relação diplomática de estar esgarçando as relações ainda que temos com a China. A gente pode, de fato, ter um problema com o Butantan nas próximas semanas e, sim, pode ser que, infelizmente, a gente tenha esse apagão de vacinas. O Butantan não possa entregar as doses, concluído o primeiro contrato, não possa entregar as doses que a gente esperava ter no mês de junho e nas semanas subsequentes. Isso seria o pior cenário que estaria se desenhando. Nossa, ou seja, a gente pode ter a partir de junho, em vez da aceleração, um decréscimo brutal, então, no ritmo de vacinas por conta dessa dependência da China e da Índia para a fabricação e para a compra de novas doses. Importante, então, o que diz o secretário. E aí, secretário, uma questão que a gente percebe é que, paralelamente à queda no ritmo da vacinação, a gente tem uma sensação, porque saímos de um momento muito agudo, onde a gente tinha ali 4.000 mortes, 4.200 mortes por dia. Estamos num patamar altíssimo ainda, cerca de 3.000 mortes, mais de 2.500 mortes por dia, mas essa sensação de melhora traz de novo registros, né, de exagero na flexibilização da circulação das pessoas, no funcionamento de restaurantes, enfim, da economia como um todo, né? O que o cruzamento desses dois cenários, ou seja, vacina em desaceleração e pessoas na rua se sentindo mais seguras nesse momento, o que o cruzamento desses dois cenários nos indica, exato? Daniela, infelizmente a gente pode estar falando de uma terceira onda, e essa é a nossa preocupação. Eu tenho chamado que não seria uma terceira onda, seria um tsunami. Porque ainda que a gente veja claramente uma desaceleração, e a gente falava lá em fevereiro, olha, no final de abril, início de maio, a gente vai ter uma melhora. Só que é uma melhora bem menos, bem mais tênue, eu diria, do que o que a gente acreditava. Porque o cenário foi muito pior do que o traçado. A gente vacinou a população acima de 60, a doença se rejuvenesceu. A população hoje acima de 18, entre 18 e 44 anos, com a população jovem, portanto, já responde pela maioria dos internados, vai responder em pouco tempo também pela maioria dos óbitos. Então esse é um cenário terrível. Hoje essa melhora que a gente sente, né, uma sensação pelo menos de melhora, ainda é pior do que o pior cenário do ano passado, para a gente ver quantas vidas a gente tem perdido, né?
quantas pessoas a gente ainda tem internado. A gente ainda está num cenário muito ruim. E à medida que a gente flexibiliza demais e tenta voltar, entre aspas, à normalidade, a tendência é que a gente tenha um aumento do número de casos, naturalmente, porque a gente vai novamente ter contato e, mais do que isso, deixar de cumprir as regras, né, de distanciamento, o que a gente já vem falando isso durante toda a pandemia. A gente sabe que é difícil a gente tomar decisões, a gente sabe que a ciência aponta um caminho, nem sempre é o único caminho possível, porque a gente também entende que a sociedade ela simplesmente não pode parar. A gente não podia colocar todo mundo dentro de casa e ninguém sair às ruas por 2 anos. Isso é impensável. As pessoas morreriam de fome por isso. Mas a gente tem de ter pelo menos um meio termo que garanta, ainda que garanta que a economia ela não pare simplesmente, ela continue numa marcha mais lenta, ela não precisa paralisar, mas ao mesmo tempo ela garanta a vida das pessoas. O que não dá é para simplesmente achar que tudo passou e novamente abrir tudo. A gente já viu o caminho que acontece. A gente achava isso também no segundo semestre do ano passado e olha o que aconteceu no primeiro semestre desse ano. Hoje, novas variantes podem sim causar um desastre que seria a terceira onda. Eu vou abrir aqui espaço para o nosso Mister IFA. Nós temos aqui o Mister IFA, é o Leandro Rezende, secretário, o senhor sabe, a gente sempre faz essa conversa da forma mais ampla possível. Leandro, meu caro, primeiro, boa tarde, bem-vindo. O secretário, o presidente do CONAS, de novo, se você chegou agora, nós estamos falando com o presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, Carlos Lula. O entrevistado é seu, Leandro. Dani, boa tarde para você, boa tarde, secretário, boa tarde a todos que estão com a gente aqui no 360. Secretário, queria te perguntar ainda, o senhor falando sobre essa possibilidade de terceira onda. Hoje eu conversei pela manhã com um pesquisador da Fiocruz que falou que a incidência dos casos de Covid ainda é muito alta e que a gente chegou num platô muito elevado de casos diários e também de óbitos. Ele me fez uma projeção de que daqui a 3 a 4 semanas a gente pode voltar para patamares altos de óbitos, como a gente viu principalmente no mês de março, começo também do mês de abril. Daqui a 3 ou 4 semanas, secretário, qual o cenário que o senhor imagina que a gente vai estar aqui no nosso país, considerando que a gente pode ter aí esse gargalo na vacinação? Então, veja só, qual é o principal problema hoje? É que, de fato, a projeção que a gente tinha no final do ano, ou tinha no início desse ano ainda, levava em conta que a gente ia acelerar a vacinação, mas que a população jovem ia resistir à Covid como resistiu no ano passado. A gente teve pouca incidência de população jovem no ano passado, internado, por assim dizer, em leito de UTI. Hoje, quando eu visito o leito de UTI, eu vejo como a doença rejuvenesceu, porque a população jovem já responde por boa parte das pessoas em leito de unidade de terapia intensiva. Então, se em 3 a 4 semanas, com a vacina desacelerando, né, a gente tendo uma diminuição desse processo. A gente espera que não aconteça, mas é uma possibilidade. E mais do que isso, a gente abrindo novamente o comércio, voltando a ter mais contato e interação entre as pessoas, é natural que nas próximas semanas a gente tenha um aumento do número de casos. Vai aumentar o número de casos, como isso já ficou demonstrado no ano passado. É natural que isso aconteça. O que a gente teme é que uma nova variante, possivelmente que possa não mais que possa afetar inclusive a resposta das vacinas, possa surgir. Aí esse seria o pior cenário, o cenário crítico, onde a gente não teria uma terceira onda, a gente teria um tsunami e a gente podia voltar a esses patamares de março e de abril, só que dessa vez com gente muito mais jovem, o que seria muito pior. Nossa, secretário, olha, o senhor é sempre muito cuidadoso nas projeções e sempre está com o dado muito na ponta da língua, porque consegue monitorar ao lado dos colegas o que está acontecendo no país inteiro por conta do CONAS. Mas eu confesso que dessa vez eu vou torcer muito, pedir muito a Deus para o senhor estar errado, porque realmente o cenário que se avizinha aí não nos parece nem um pouco auspicioso, muito menos fácil de reverter se a gente chegar, infelizmente, a esse ponto. A gente segue contando com o senhor, então, secretário, para entender exatamente o que está acontecendo e como é que a Covid está avançando no Brasil. Eu agradeço muitíssimo, portas abertas sempre, claro. Eu agradeço muito e espero também que essa projeção não se efetive.